Boa noite a todos. Como é que vocês estão? Tem assuntos que eu não gostaria, né, de falar mais, já falei, mas não tem como não falar, né? Eu não ia falar sobre esse assunto mais, só que tem um detalhe. Eu tava vendo, né, no YouTube e uns canais, né, falando a respeito da morte do Lázaro. E assim, eu já tinha decidido não mexer mais nesse assunto, porque tem coisa que enche o saco, e esse assunto já tinha dado tudo que podia, né? Já tava dando num saco já. E teve um canal que colocou assim, o título do vídeo foi o seguinte: a morte de Lázaro poderia ter sido evitada? Aquilo, na hora, me revirou o estômago. Porque eu fiquei pensando, como é que pode fazer uma pergunta imbecil dessa? Qual é, se bem que tem muita, né? Mas qual é a anta que vai pensar em evitar a morte de uma desgraça dessa? Que ceifou várias vidas na loucura dele, né? Que, enfim, seria preso, né? Com certeza, se não tivesse morrido. E estaria aí comendo, bebendo, né? Fazendo a vidinha dele lá. E muito provavelmente ele iria fugir, né? Ele iria fugir. Então, assim, eu acho que quando a pessoa não tem o que falar, tem que atravessar um sapato na boca. Por que que ninguém pergunta? A morte das vítimas de Lázaro poderiam ter sido evitadas? Isso ninguém pergunta, né? Porque aqui no Brasil tem essa mania. Aqui no Brasil sofre-se da síndrome de Estocolmo, que é paparicar, abraçar, beijar, ninar, embalar, vagabundo, marginal, bandido, assassino, estuprador, sem vergonha. A verdade é essa. Porque eu vou dizer uma coisa, tem hora que dá nojo viver nesse lugar, viver nesse país, dá nojo. Esse demônio, ele foi preso e fugiu 3 vezes. Se ele tivesse sido preso agora, ele iria fugir uma 4ª. Cada vez que ele voltava mais perigoso, tá? Mais perigoso. Aí, quando a gente fala assim, que o político que a gente escolhe mal, todo mundo pensa no dinheiro que eles recebem, que que não fazem nada. Todo mundo pensa no salário mínimo que não aumenta, mas não tem um que fale: escolhamos políticos mais aptos, capazes, para que se mude o Código Penal, que é uma bosta. Que o Código Penal é velho, é ultrapassado, tá gagá. Era um Código Penal que fazia sucesso na época que tinha validade. Na época que o único e maior perigo que a sociedade sofria era do malandro com a navalha na mão. Isso lá dos idos dos anos 20, 30. Hoje, o malandro com a navalha na mão daquela época corre de um menino de 11, de 12 anos de hoje, tá? Por que que eu tô falando isso? Pelo seguinte, porque assim como vários, este vagabundo não podia estar solto. O laudo psicológico dele, eu anotei aqui porque é muito pequenininho. Com 3 palavras resume. A psiquiatra que deu o laudo disse que ele, em hipótese nenhuma, poderia ser solto novamente, porque ser inserido novamente no contexto, no convívio social, iria de novo transgredir. E assim ele o fez.
porque soltaram também. E ele soltaram na saidinha de Páscoa, em 2013, se eu não me engano. É nojento. E a polícia tem que dar satisfação. Dos 38 tirambaços que ele tomou no lombo. Foi pouco. Tinha que ter moído a carne dele, com mais de 300 tiros. É nojento. Lá nos Estados Unidos, é to protect and to serve. Proteger e servir. Aqui no Brasil, a polícia não pode nem proteger nem servir. Tem que abaixar e dar a bunda. Arma é só para enfeite. Não pode usar. O laudo psicológico que foi dado no presídio de Papuda, quando ele esteve lá. Agressividade, ansiedade e tensão, ausência de mecanismos de controle, dependência emocional, dificuldade em canalizar expressões e emoções, impulsividade, instabilidade emocional, possibilidade de ruptura do equilíbrio, tá? Preocupação com distúrbios sexuais. Ele tinha ausência de sentimentos e sentimentos de angústia. Ausência de sentimentos que eu digo empatia. Porque vai dizer assim, mas tá dizendo aí que ele tinha sentimento de angústia. Então ele tinha sentimento de angústia. Ausência de empatia que ele tinha. E ela deixou claro que se ele fosse introduzido novamente, ele iria voltar a delinquir sobre os mesmos crimes que ele já antes havia praticado. Dentro do convívio social. E aí perguntam se a morte de um capeta desse podia ser evitada. Se fosse evitada, o boçal que fez essa pergunta ia levar ele para casa? Será que ia? Não ia não. Não ia não. Sabe por quê? Porque é hipócrita, mas não é burro. Porque falar é muito bonito, né? Não bate, devemos dar uma chance a ele. É uma pessoa incompreendida, é uma pessoa sofrida. Vai pro inferno. Vai pro inferno quem pensa assim. Mas não bota dentro de casa. Não é burro porque não bota dentro de casa. Porque sabe que se botar, vai amanhecer numa poça de sangue. Ele e o resto da família. O cachorro, a calopsita, o papagaio que tiver, vai tudo morrer. Aí outra coisa que eu falei no vídeo anterior, né? Do mago, mestre, monge, né? Não sei mais o que. Tá lá. 4.300 e porrada na mochila. 4.376 reais, uma coisa assim. Fora os 300 que ele deu pra mãe da criança. O cara com 4.000 na carteira deu 300 pra mãe da criança. O remédio pra dor, tá? Analgésico e anti-inflamatório. Inclusive um anti-inflamatório que eu de vez em quando tomo, que é o naproxeno, né? E miojo, né? Macarrão que faz em água, né? Como é que fala? Instantâneo. Porque todo macarrão tem que fazer na água, né? O macarrão instantâneo, tinha cebola, tinha mais não sei o quê. É o mago. É o mago. Ele precisava. Ele era tão mago que ele estava sobrevivendo disso daí. Né? E ele só conseguiu. A polícia só pegou porque eles conseguiram fazer um esquema ali para ele sair da zona de conforto para ter que buscar mais. Né? Da onde ele estava. Esse dinheiro, ele não pegou esse dinheiro. Eu duvido que esse dinheiro aí foi, nas casas que ele andou. Não foi. Não foi. Ele passou, acho que por 4 ou 5 casas. Essas pessoas teriam que ter praticamente 800 reais cada uma delas guardado nas casas. Né? Para poder fazer esse montante aí. Essa soma.
Não tinha, essas pessoas não tinham esse dinheiro. Podia ter 100 e pouco, 200 reais no máximo. Não tinha essa quantia, 500, 700, 800, 1000 numa, não tinha, tá? Não tinha. Aí eu te pergunto, um pai de família hoje, honesto, decente, que sai de manhã para trabalhar, muitas das vezes está desempregado, não tem essa quantia. Não tem essa quantia. Todo mundo se fixou nessa última vez que ele apareceu, que foi aquela família de 4 pessoas, que inclusive a mulher ele levou para o mato, estuprou a infeliz e largou para lá, tá? E o marido e os filhos em casa, mortos, né? Ele, em 2007, ele foi preso por homicídio, tá? E estuprou, tá? De 2007 a 2021, né? 2021 não, 2018, ele fugiu 3 vezes da cadeia. A 2009, ele migrou para Brasília. Aí lá ele ficou. Se Brasília tivesse o tal do João de Santo Cristo, né, que era o que todos diziam, né, que com um tiro de soldado o pai morreu, da banda da Legião Urbana, de Faroeste Caboclo, tinha pego ele, né? Para quem lembra, para quem tem a minha idade, 49, gosta de Faroeste Caboclo, gosta de Legião Urbana, vai lembrar aí, né? Lá de Brasília, o João de Santo Cristo. Mas como é a nossa realidade, né? Porque também tem uma coisa, se aparece algum cara lá que não é da polícia e consegue matar ele, nossa senhora, coitado desse rapaz, coitado. Ia ter que responder processo até os fundilhos da cueca, né? No país hipócrita que a gente vive. 2009, infeliz, foi para Brasília. 2013, ele foi preso. Lá em Brasília ele foi preso. 2013, ele saiu na saidinha de Páscoa para comer bombom e não voltou, né? Porque inclusive tem muitas pessoas, muito pessoal da polícia que fala assim: "Ah, mas o cara vai sair na saidinha, que não sei o quê, qual é o preso que volta? Qual é o preso que volta? Qual é o preso que volta que vai?" Não tem essa. Tem muito preso que volta, sim. Por isso que eu tô falando, eu não sou hipócrita. Tem aqueles que merecem morrer com um tiro no meio da cara, mas tem aqueles, sim, que no meio do caminho eles se arrependem e eles vão e cumprem a sua pena. E quando saem de lá, se tornam pessoas melhores, sim. Pedrinho Matador é um, que voltava em toda saidinha que ele tinha, ele voltava. No dia dele voltar, ele estava lá, batendo na porta lá para entrar. Tá? 2016 ele ficou 3 anos preso. 2016 ele fugiu de novo. Tá? 2018 ele foi preso por porte ilegal de arma de fogo. Ele foi preso novamente por porte ilegal de arma de fogo, estupro, homicídio qualificado, roubo. Olha o naipe do sujeito. E ainda vem uma anta perguntar se a morte poderia ser evitada. Para ser estudado. Que estudar tem que estudar é você que fez uma pergunta dessa, meu amigo. Tem que estudar é você. Tem que saber de onde que você adquiriu os seus conceitos morais e fazer um teste também de QI, de inteligência em você. E em 2012, teve 2012 também, eu pulei aqui, 2012. Já em Brasília, ele mais 3 presos, sentaram a mamona num outro preso, tá? Durante o banho de sol. E em 2020, ele fugiu depois disso. Em 2021, ele começou essa saga, né, de crimes e deixando esse rastro de morte atrás dele e pessoas achando que ele tinha pacto com não sei o quê. Ele não tem pacto com nada. Não tem pacto com nada. Porque você, para ter pacto com o capeta, você tem que ter no mínimo inteligência. Você tem que ter bala na agulha. Você não faz pacto com o capeta dando uma galinha. Não faz. Entendeu? O caso dele foi como eu falei no outro vídeo. Inteligência, esperteza, conhecedor do ambiente.
E ele não estava a fim de se entregar, não estava. Ele simplesmente teve que sair da onde ele estava e foi aonde ele deve ter ali, meio que no momentinho ou no outro, ele quebrou um pouco a rotina e foi aonde ele foi pego. Né? Então fica aí a pergunta, né? O que é que leva a uma pessoa a questionar a morte de um cabrunco desse? Porque a minha intenção era falar de outra coisa, não era isso. Mas aí ficou coçando aquilo, ficou incomodando, porque é muito complicado. Eu fico pensando na família, nas famílias das vítimas, ouvindo uma coisa dessa. O corpo estava no necrotério até agora há pouco. A família não foi liberar. Por que a família não foi liberar? Porque estava com raiva dele? Não. A família não foi liberar porque deve ter medo de algum tipo de represália. Então tem um advogado já movimentando lá os pauzinhos para liberar a carcaça lá do indivíduo. Né? Liberar a carcaça do indivíduo. É complicado, sabe? É muito complicado. Eu posso até estar falando uma besteira aqui. Se eu também estiver falando, eu não estou nem aí, porque o canal é meu e aqui eu falo o que eu quiser, desde que com um certo limite, né? Desde que com um certo limite. Porque eu não estou podendo que ninguém venha encher meu saco. Um erro gravíssimo, que eu não vejo ninguém que é da educação falar. Ministério da Educação, professores, PSOL, que está muito envolvido com essa coisa aí, ninguém questiona o porquê foi retirada a disciplina Educação Moral e Cívica dos colégios, da grade das escolas, de educação das escolas. Eu não sei como é que chama isso, porque eu não sou da área, eu não sou obrigada a saber. Eu tenho que entender de cachorro, que é como eu já falei, cachorro e gato. Entendeu? Ninguém questiona. Educação moral e cívica. A moral tá indo pelo ralo e o civismo é o quê? Se você falar civismo, a pessoa vai... Hã? Cinismo? Quem estudou essa matéria, quem era bom aluno, quem estudava e passou por esse período, vai entender, se assistir esse vídeo, vai entender do que eu tô falando. Vai entender do que eu tô falando. Eu acho uma lástima terem tirado essa disciplina da grade, enfim, de ensino, né? Das matérias, né? Das escolas. Eu acho uma pena. Nariz tá coçando, justo agora. É pra ficar bem bonito, a gente coçando o nariz e falando. É muito complicado, sabe? A gente vê certas coisas simplesmente irem embora. Passarem. Sabe? Passarem. Eu também, como acabei de falar, não sou da área de educação e peço até desculpa se essa disciplina já voltou, se essa disciplina voltou com outro nome, tá? Peço desculpa pela minha ignorância. Porém, até eu ter pesquisado uns tempos atrás, não tinha voltado não, sabe? Não tinha voltado não. Porque hoje em dia, aluno senta a cabeça da cadeira, né, no professor, né? E o professor não pode falar nada. Isso não tinha naquela época. Não tinha. Então, assim, você vê que... Eu tô falando pessoas da minha época, não tô falando quem tá com 20, quem tá com 30, tô falando quem tá com mais de 40, que eu tenho 49. Para entender isso, ou tem que ter uma mente muito evoluída, tá com 20, ter uma mente muito evoluída, concordar, conhecer o passado e concordar, achar que tem algo errado aí, que precisa ser mudado, enquanto ainda tem o que se mudar,
Porque daqui a pouco não vai ter mais nada. A própria educação em si já tende a, daqui mais uns tempos, se modificar, né? Não ter mais escola. E isso aí é o que é falado, que, né, o ensino vai ser à distância. Tá, mas aí então o negócio vai piorar, porque tem gente que não tem acesso. Por que eu comecei a falar do Lázaro e estou na educação? Porque uma coisa tem a ver com a outra. Ah, mas tem gente que vira psicopata e nasceu em berço de ouro, estudou em melhores escolas, nas melhores faculdades. Claro que tem, porque o problema não está no estudo, em ter estudo ou não. O problema está na personalidade, no individualismo de cada um. Porque se nós somos indivíduos, é porque somos seres individuais. Podemos ter uma cor de olho parecida, um gosto semelhante, um jeito de andar parecido. Por isso que tem pessoas que são sósias, mas isso aí é na aparência. Porque no interior, somos diferentes. Nosso interior é como uma digital. O nosso individualismo é a digital da nossa consciência. Ela é diferente. Então o que acontece? Ah, mas o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que se você, quando é pequeno, você é instruído, você tem não só aquela educação ali da história, do português, da matemática, da geografia, mas você também é imbuído de um espírito moral e cívico através da educação. Porque não adianta que pai e mãe não vai dar isso em casa. Não vai dar. Isso é escola. E se daqui mais um tempo as escolas tendem a acabar e as aulas serem à distância, estamos lascados. Porque quem não tem acesso à internet, porque não pensa que está todo o mundo, né, interligado, não está. Eu vi uma reportagem que um casal tenta há 40 anos colocar luz elétrica, eletricidade no lugar que eles vivem. Na casa que eles vivem. 40 anos. Entendeu? Então é uma coisa muito complicada. Muito complicada. Bom, eu acho que realmente... E outra coisa, daqui mais uns tempos vai ter outro Lázaro e eu pergunto aonde que fica enquadrada, para que serve a lei Champinha. Você viu só pro Champinha? Não, né? Porque o Champinha tá preso até hoje. O Champinha não sai. O Champinha não sai. E o que o Champinha fez? Ele juntou uma galera de vagabundo, estuprou a moça várias e várias vezes, entendeu? Até matá-la e matou o rapaz, né? O namorado dela, o Felipe Café. E Eliana Franembá. Né? Então, quer dizer, o Champinha fez isso. E outros monstros vieram depois dele em graus muito maiores. Por que a lei Champinha não é aplicada nesses casos? Será que é porque ela só serve para o Champinha? Ah, tá. Se quiser, dá o like. Valeu. Para eu ajudar os cachorros, como eu já falei. Beijos. Até um próximo vídeo que eu vou ver se eu falo. Hoje em dia, falar de um assunto interessante no Brasil é bem fácil, né? É bem fácil. Um beijo a todos. Um grande